volta com o Gazeta Entrevista, 1h41 agora. Antes de começar a falar novamente de política, deixa eu falar aqui dos nossos parceiros. Copserge, Cooperativa de Trabalhadores do Acre, que oferece oportunidade de trabalho e renda para milhares de famílias. Conheça um pouco mais. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Muito bem, voltando aqui, eu falei ainda há pouco das pesquisas, a questão da violência, o impacto disso no desempenho eleitoral. Mas vamos começar com as pesquisas. A última pesquisa do Datacontro deu uma diferença aí pró-Gladson Cameli de 14 pontos. Se essa desistência do Coronel Ulisses se concretizar, na opinião de vocês, para quem que vai os votos? Isso vai ter impacto logo agora na próxima pesquisa? Como é que vocês veem? Tá. Pode falar, professor. Não, eu acho que o impacto na próxima pesquisa já vai aparecer, com certeza. É claro que a gente está vivendo um período pré-campanha ainda, né? Mas é pouco provável que uma parte significativa desses votos, em torno de 8% até 10% do coronel, não vá para o candidato à oposição. Pelo menos essa digamos, o quadro que eu enxergo hoje. Eu acho que uma parte muito boa desses votos, desse eleitor que agora não tem a opção, uma terceira opção, esse eleitor, até por conta da característica desse voto, como eu disse anteriormente, que é um eleitor que está extremamente assustado com a questão da violência na cidade e entende que o governo que aí está não teve competência para gerir essa questão. E eu acredito que esse eleitor tende, sim, no começo de campanha, a migrar os seus votos para a candidatura de Gladson. Agora, professor, um candidato a menos, professor, o Aitan vai falar também, ou 2 candidatos a menos, enfraquece o debate? Não, eu não sei se enfraquece o debate, Rogério, mas ele muda cenários. Assim, hoje, a cena política do Acre, ela está tão disputada, está tão polarizada, está tão, digamos assim, estranha, que qualquer personagem que entre ou saia desse circuito, ele acaba impactando. Eu lembro aqui, por exemplo, professor Andreasa, por exemplo, que era candidato ao Senado, possivelmente não será mais. Talvez isso não seja tão interessante para o Ney Amorim, por exemplo. Então, assim, quanto menos candidatos ao Senado para Ney, tanto pior. Já para o Gladson Cameli, esse cenário está se concretizando aquilo que o Flaviano Melo falou outro dia, falou ano passado, para o site agazeta.net, né? Na hora certa, a oposição vai saber se unir. Parece que está se concretizando. Agora eu lembro aqui, Rogério, o seguinte, que ainda há um percentual considerável do eleitorado que não está nem aí para nada, nem para um, nem para outro. Eles estão com preocupações a serem resolvidas muito mais simples do que esse quiprocó todo que está sobreviver e se defender das balas. Agora aqui no Acre, como nós vivemos em uma terra de cercas, né? E as pessoas dependem direta ou indiretamente do poder público, então assim, acaba criando essa ideia de que o acreano é um cara politizado e tal, e que a indecisão política é mínima, mas não é bem assim. E para Senado, as últimas pesquisas mostram aí uma queda do senador Jorge Viana e mais ou menos um equilíbrio aí entre pelo menos 3 deles, né? O Márcio Bittar, por exemplo, é uma figura que nesse rame-rame em relação à saída ou não saída de Ulisses, acabou sendo uma pessoa que foi fortalecida. As articulações que fez no PSL Nacional, participou da convenção, o pessoal está até ironizando, a convenção fake do PSL no sábado. Então isso tudo já estava definido e a possibilidade aí de Ulisses, é o que está se especulando, que Ulisses venha a compor como suplente de Márcio Bittar, para que isso se resolva em 2022, como o próprio Márcio Bittar já deixou vazar em alguns áudios,
de que queria ser candidato ao governo do Senado. São situações que excluem simplesmente o eleitor, né? Que, eu vou ganhar aqui, depois eu ponho você no meu lugar e tal, não combina nada com o eleitor. Deixa eu trazer um outro elemento aqui. A rede social, fake news e a tradicional baixaria. Isso vai funcionar nas eleições, professor? Eu acho que nas eleições vai funcionar tudo, até porque essa eleição também vai ser uma eleição em que eu acho que o papel da internet vai ser muito mais... Funcionar, mas eu digo a favor, porque em 2014 o Gladson Camelim apanhou muito nas redes sociais. Funcionou, a favor dele e contra quem promoveu os ataques. Olha, eu acho que dificilmente os votos que estão sendo, as indicações de voto para o candidato da oposição no Acre, dificilmente, a não ser que, é claro, a gente está falando isso em tese, e a gente não pode, de repente, daqui a 30 dias pode aparecer, de repente, um fato extremamente importante, grave, que possa prejudicar a candidatura tanto do candidato do governo quanto da oposição. Mas se tudo correr como as coisas indicam que vão correr, é muito pouco provável que, mesmo com ataques, com fakes, que esse eleitor que está propenso a votar no Gladson mude seu voto. É muito pouco provável. Agora, também a gente não pode aqui, analisando toda essa questão extremamente positiva para o candidato da oposição, né? Acordos aqui, conversas ali, desistências acolá, mas a gente não pode negar também que a Frente Popular ainda é uma grande máquina eleitoral, tem um candidato que tem aí 30, 35, 34, dependendo da pesquisa, das intenções de votos, e que a eleição vai ser decidida em outubro. Então eu acho que cabe, tanto de um lado quanto do outro, prudência, muita inteligência e, acima de tudo, montar uma boa estratégia que una não só a propaganda eleitoral gratuita na televisão, mas também a utilização dessas novas ferramentas, dessas novas tecnologias de informação para, claro, a gente sempre trabalha com a utilização dessas ferramentas dentro do lado da comunicação, da informação, né? E evitar, obviamente, que esses instrumentos, por parte das militâncias, que são sempre muito mais apaixonadas, que elas sejam utilizadas de maneira equivocada. Então vamos falar um pouco do cenário nacional. Essa semana teve aí vários assuntos. Começar com a entrevista do Bolsonaro no Roda Viva. O que foi aquilo, na opinião de vocês? Bom, sinceramente, Rogério, surpreendeu você? Surpreendeu a insistência dos entrevistadores naquele viés ideológico, né? Porque é normal que haja isso, mas não exclusivamente isso numa entrevista, né? Porque... assim, Bolsonaro não nos surpreende, ele é aquilo ali. Mas eu estou falando a princípio dos entrevistadores. Não, Bolsonaro entendi, a gente já sabe. Entendi. Dele, né? Assim, agora, ele está muito confiante no próprio desempenho, na própria popularidade. E eu não sei, amparado nas últimas pesquisas, né, que o colocam como líder, mas eu já falei isso aqui nesse espaço, o Bolsonaro não se sustenta como candidato à presidência da República, não tem densidade eleitoral que o faça ser presidente da República. O que diz a ciência, professor? Olha, eu acho o seguinte, primeiro, a questão Bolsonaro é uma questão que carece de uma análise um pouco mais apurada no seguinte sentido. Eu acho que existem três fatores que eu considero fundamentais nos últimos dias. Primeiro, a consolidação da candidatura de Bolsonaro como o segundo mais votado, com a ausência do Lula, ele inclusive passa, chega a ser primeiro, e com o Lula fica em segundo, quer dizer, que confirma aí a segunda colocação. Então isso é um dado. Segundo dado, a aproximação do PT e PSB, com essa articulação aí, feita segundo algumas informações, diretamente de Curitiba pelo próprio Lula, o que enfraquece demais a candidatura do Ciro e uma candidatura que a gente poderia colocar aqui, uma candidatura mais de centro e centro-esquerda. E o terceiro é a aproximação do Centrão à candidatura do Geraldo Alckmin. Eu acho ainda, em tese, que se uma candidatura Bolsonaro, ela não demonstrar nos próximos dias capacidade de avançar alguns pontos a mais, eu ainda acredito que nós teremos aí uma disputa entre talvez Geraldo Alckmin e quem sabe um candidato do PT, ou assim, digamos, em um outro quadro que é possível também, de um lado um Bolsonaro e do outro lado, dependendo dos erros que o PT cometer, uma candidatura a Alckmin do lado e o Bolsonaro de outro. Os candidatos que têm tido menor pontuação, de Marina Silva para baixo, que tem aí o Álvaro Dias, tem outros, enfim, esse pessoal no segundo turno, ou até mesmo a chance de um deles chegar ao segundo turno, é possível, na sua opinião?
Não, inclusive, até não podemos esquecer o papel que a Marina vai cumprir nessa eleição também, é importante. A gente não pode estar falando de Bolsonaro, de Alckmin, de Ciro, enfim, do candidato do Lula, sem falar da Marina. Eu acho que a candidatura da Marina é uma candidatura que pode ter possibilidade de crescer. Agora, o problema é esse entrave que a candidatura do Lula coloca nessas eleições. É muito complicado você falar de um quadro futuro com a quase não participação direta do presidente como candidato, mas a participação indireta dele indicando o seu candidato. Agora, existe aí 50% de pessoas, segundo uma pesquisa, de que não vão votar num poste que o Lula indicar. Então, esse candidato, caso o Lula não possa ser, que eu acredito que é pouca chance dele ser o candidato. Migra para a Marina, né? Ou vai migrar para a Marina, ou, de repente, dependendo do candidato e da forma com que o PT faça isso, esse candidato do PT não pode ser simplesmente um poste do Lula. Ele vai ter que ter um candidato que tenha densidade eleitoral no norte, no nordeste, no centro, ou pelo menos tenha um apoio significativo das bases do partido. Agora, eu acho que o jogo ainda não está sendo jogado. Eu acho muito difícil você fazer um prognóstico hoje, por exemplo, de afirmar que o Bolsonaro não está no segundo turno, ou que está no segundo turno. E, por outro lado, essa candidatura de centro-esquerda, com esse enfraquecimento do Ciro, eu acho que quem ganha mais com isso é uma candidatura de centro-direita e representada pelo Alckmin. Pelo Alckmin. Eu acho que essa polarização, eu acho que eu me expressei mal quando falei que não acho que o Bolsonaro tenha densidade para ser presidente da República. Claro que ele pode vir a compor o segundo turno, sem dúvida. Eu acho que isso é bem provável. Agora, subir a rampa, não vai. Eu defendo a ideia, Rogério, de que pela democracia a gente não pode permitir a menos democracia. E Jair Bolsonaro representa um pouco isso. Eu não coloco nem dessa forma, colocar a democracia, não. O próprio establishment, o sistema, que se você for ver, quer dizer, o PMDB hoje governa o país. E quem diria que o PMDB governaria o país? Não vou nem entrar no mérito da história do golpe. Mas, então, são forças que ficam ali nos bastidores, na sombra, que de repente fazem manobras e acabam da forma como Aliás, hoje o MDB oficializou Meirelles, né, como candidato. Isso aí também é um cenário importante. Agora, eu ressalto que essa, digamos, polarização rumo à direita, ela é muito provável no plano nacional, entre Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. A aproximação de Alckmin com o Centrão, aquilo foi um tiro no peito do Ciro Gomes. Ciro Gomes e também de... Mas o Ciro Gomes também não ajuda, né? Porque o que ele tem dito aí, as barbaridades que ele eu acho que o Ciro cometeu, o PT tem cometido, eu acho que esse posicionamento, estou fazendo uma análise aqui bem do ponto de vista de uma estratégia de centro-esquerda, vamos pensar assim, né? Independente do partido, seja o PT, o PSB, enfim, um PDT, eu acho que é um erro que o PT está cometendo, essa quase insistência no Lula. Essa insistência no Lula e esse checkmate que eles deram na candidatura do Ciro, que ele vinha procurando essa aproximação com o PSB como uma das alternativas para ele crescer. Então eu acho que o Ciro perdeu, nesses últimos dias, duas frentes. Primeiro, com esse movimento que o PT fez. Segundo, com essa aproximação do Centrão, que também era uma expectativa que ele tinha de trazer parte desse Centrão para a sua candidatura, o que eu considero, do ponto de vista da postura que o Ciro tem, e esse discurso que ele, vamos dizer que ele seja um candidato de esquerda ou de centro-esquerda, mas às vezes centro, uma aproximação muito direta com o Centrão, eu acho que dificultaria um pouco, digamos, o eleitor de centro e centro-esquerda votar no Ciro. Mas essa retirada do PSB, pelo menos em tese, dando esse apoio, essa configuração em Pernambuco, enfim, que o PT está fazendo, eu acho que isso, para o Ciro, ele teve aí duas perdas que foram muito importantes na sua candidatura. Bem, o tempo está Acho que é o candidato que mais sofreu. Deixa eu só fechar o seguinte, poder econômico, compra de voto, os fatos corriqueiros de uma eleição, como é que vai ser, na opinião de vocês, nesse ano? A que nível? Aqui no Acre. No Acre? Tem dinheiro para isso? Me parece que é uma eleição pobre. Tem então, muito dinheiro do fundo partidário. Né? Mas eu não vejo assim. Eu não gosto de achar que as desistências e os anúncios estejam limitados a uma questão financeira, digamos, direta. É claro que toda desistência ou toda apresentação de candidatura, seja de qualquer partido ou candidato, ela sempre tem uma perspectiva de chegar à máquina pública. Então, eu acho que esses acordos eles passam muito mais
por uma estratégia de sobrevivência futura, de estar dentro da máquina, de apoios, enfim, do que necessariamente a mala preta, essa mala preta que eu acho que, aos poucos, as eleições no Brasil, elas estão tomando muito mais essa dimensão de que o que é mais importante não são esses acordos, né, de mala para cá e para lá. Isso só precisa chegar na eleição proporcional, né? Porque lá, meu amigo, não, é o varejão mesmo. Não, né? aí já é uma outra. A eleição proporcional é uma outra configuração, é uma outra estratégia. Os partidos têm uma mobilização e um comportamento completamente diferente, até porque dentro de uma eleição proporcional a gente sabe muito bem que quem dá as cartas são os candidatos aqueles bons de voto. Então são esses caras esses candidatos que manipulam, que vão para cá. O partido normalmente tem pouca participação nesse Quero agradecer aqui o professor Nilson Euclides, professor, doutor, cientista político, colega jornalista Itan Arruda, editor do site agazeta.net. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Vamos para o intervalo, voltamos já.